O líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias, está conosco. A gente vai começar falando justamente sobre essas negociações. O deputado está ali ajeitando a câmera, a gente vai aguardar tudo ficar pronto, ligando o microfone também, para que a gente possa conversar. Não sei se o deputado Lindbergh já nos ouve. Líder, tá me ouvindo? Acho que sim, né? Tá ouvindo. Ele disse que sim. Então, vou começar aqui a fazer a primeira pergunta. E é a seguinte: como é que fica essa negociação na Câmara? O Hugo Mota foi claro hoje, né? Disse que do jeito que está, não dá. E agora? O que o PT pretende fazer, o governo pretende fazer? Deputado, boa tarde. Olha, eu quero cumprimentar todos, mas se vocês me permitem, trazer um cumprimento especial para o coach aí, viu, coach? Vontade. Prazer te ver, viu? Te ver com essa energia, essa cabeça maravilhosa aí, é sempre um prazer. Obrigado. Faz tempo que a gente não se vê, né? Faz mesmo. Deixa eu contar aqui. Veja, falar em derrubada desse IOF, ou seja, um PDL para derrubar o IOF, é jogar a conta novamente nos mais pobres. Porque sabe o que significa que vai acontecer? Só tem um caminho. É mais contingenciamento, mais cortes. Em que áreas? Sempre é programa social, saúde, educação. Nós temos um problema no Brasil que toda vez que, de alguma forma, se taxa os mais ricos, é uma grita muito grande. Você vê que nós temos a discussão sobre imposto de renda, né? Uma professora de uma rede municipal que ganha R$5.000, ela paga 27,5% de imposto de renda. Agora você tem, às vezes, um milionário que é sócio de um banco, que ganha 2 milhões por mês, mas ele paga zero, porque aqui no Brasil não se cobra lucros e dividendos. A mesma coisa está acontecendo no IOF. Vamos lá. Nós estamos falando de 20 bilhões que não é pago pelo... Na verdade, a gente está falando poucas pessoas teriam que contribuir mais. Um pouco a mais. É um imposto regulatório, mas que acaba tendo um papel também, num momento como esse, de resolver um problema fiscal também. Então, eu estou querendo primeiro dizer o seguinte: toda discussão que o presidente Hugo Mota quer fazer é válida, de resolver, de olhar para o futuro. Ele fala em cortar benefícios tributários. Tem que cortar, porque são 800 bilhões por ano. Tudo que é empresa que... Então, essa é uma boa medida. Eu sou contra desvincular recursos da saúde e da educação. Sou contra. Não contem com a gente para isso, né? Agora, são medidas de médio prazo, todas elas. No curto prazo, é o seguinte: se for aprovado esse PDL, como quer a oposição aqui, suspendendo tudo do IOF, nós vamos ter que cortar mais 20 bilhões do orçamento de programas sociais. Então, a gente chama a responsabilidade, que esse debate sobre o que vai ser feito no futuro é válido, mas eu acho uma irresponsabilidade falar em votar esse PDL acabando com tudo de IOF. Couto. Nós estamos falando do IOF aí, coisa em torno de 20 bilhões, como você falou aí, né? A briga é essa. Mas só em emendas parlamentares já tem mais de 50, 60 bilhões para o Congresso distribuir esse ano. Enquanto não resolver essa questão central, nós vamos de crise em crise em crise. E a pergunta que se faz agora é até quando o Haddad aguenta? Porque o que esse cara está sofrendo, cercado por todos os lados, apanhando da mídia, apanhando dos empresários, apanhando no Congresso, sabe? Eu pergunto, quem é que ainda apoia o Haddad? Quem é que sustenta o Haddad, além do presidente Lula? Né? Que realmente ele o Haddad é o pau da barraca do governo, vamos falar a verdade, né? Você não está sentindo, Lindbergh, que está faltando mais apoio para o Haddad dentro do governo e dentro do partido também? A impressão que me dá tanto ele quanto a Marina Silva, que eles estão muito isolados. Olha, deixa eu te contar. Inclusive, hoje falei com o ministro
Olha, se tem uma injustiça, é o discurso que o executivo está fazendo gastança. Isso não é verdade, coach. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós estamos fazendo um dos maiores ajustes fiscais do mundo. Você sabe o seguinte, o déficit primário em 2023 foi de 2,3% do PIB. Sabe quanto foi agora em 2024? 0,09%. Nós estamos falando aqui em 15 bilhões de déficit primário. Quando eles falam muito de crescimento da dívida, sabe por quê, coach? Por causa do pagamento de juros. Que nós estamos pagando 1 trilhão por ano de pagamento de juros estratosféricos. Então, veja, há uma injustiça contra o ministro Fernando Haddad, dizendo que o governo continua sua gastança. Não é verdade. Até alguns problemas que a gente está tendo foram criados também. Você veja, foi o Congresso Nacional que votou a ampliação da desoneração das grandes empresas. Então, eu quero dizer que, nesse momento, a gente está aqui junto com o ministro Fernando Haddad, porque agora mesmo, quando foi anunciado as medidas do IOF, foram anunciados também 30 bi de contingenciamento do orçamento da União, viu, coach? Então, a gente está aqui fazendo um movimento. Eu acho que o ministro Haddad é atacado injustamente quando se fala nessa questão de gastança. Eu até, coach, se você lembra, no passado, no começo do governo, eu fui até contra o arcabouço, porque eu achava que era muito rígido. Nós estamos fazendo o terceiro maior ajuste fiscal do mundo. Eu tinha preocupação com isso, continuo tendo, mas é no sentido oposto da crítica que fazem ao Haddad. Então, veja, não é correto dizer que o executivo gasta muito. Primeiro, responsabilidade fiscal tem que ser a obrigação dos 3 poderes. Poder judiciário com salários altíssimos, tem desembargador ganhando R$500 mil. A Câmara, você falou bem das emendas, mas também a aprovação de muitos projetos, como aquele do PES, que foi para eventos na época da pandemia. Levaram até hoje desoneração de grandes empresas, né? Na verdade, aqui é o seguinte, o grande problema é o seguinte, na hora H, eles ficam muito sensíveis, o mercado financeiro, e houve até recuo, onde se cobra uma taxa de IOF para eles. O que eles querem? Cortar no orçamento dos mais pobres. Vai lá, corta do Bolsa Família, corta do BPC. A culpa são desses pobres que estão consumindo muito. Esse é o verdadeiro debate do país. E é o que está por trás também de toda essa reação em cima do IOF, que eles dizem que não, vamos cortar gastos. Eu adoraria que fosse do Judiciário, eu adoraria que fosse do Legislativo, mas quando eles falam isso, tenham cuidado. Cortar gastos para eles aqui sempre é mexer nos mais pobres. Letícia. Líder, boa tarde. O senhor estava falando justamente dessa questão de não cortar onde tem alguns interesses que estão ligados. Pois é, só que o governo não tem força no Congresso para brigar com a oposição, para brigar com o Centrão, que são grupos também que a gente viu nos últimos anos baterem muito de frente em algumas questões, desde a reforma tributária, a questão do PERSE, justamente sobre isso. Esses custos, esses gastos não foram reduzidos nessa área e a gente também já viu que o Congresso não vai reduzir o custo do Judiciário. Inclusive, tem a ameaça de aumentar esse custo. Assim como o senhor colocou agora, a conta vai recair para o mais pobre. Ainda que essa conta, em tese, pelo menos, deveria ser dividida com os 600 parlamentares, com as 600 parlamentares, ela não vai ser, ela vai sobrar para o governo federal. Vai ficar na conta do presidente Lula. Como que o governo pode sair dessa sinuca de bico? Que solução que vocês têm para trazer aonde cortar, como economizar, como evitar mais um desastre que recaia sobre a população? Principalmente pensando que em 2026 vai ter eleição, líder. Olha, deixa eu te contar. Eu acho primeiro o seguinte,
Em relação ao IOF agora, não tem uma saída instantânea. Porque tudo que é imposto que for colocado no lugar do IOF, você tem um princípio da anualidade e tem alguns impostos que no mínimo 90 dias. Então, se derrubarem o IOF, vai ter que cortar do orçamento. Aí são dos programas sociais dos mais pobres. É preciso que as pessoas saibam disso. Em relação à proposta de médio prazo, o que o ministro Haddad e a gente defende, sempre defendeu, quando trata de uma tributação mais justa no país, eu acho que tem um caminho aqui que é fazer corte desses benefícios tributários. Está chegando a 800 bilhões. Faz um corte linear de 10%, nós aparecemos aí 80 bilhões. Mas veja, tudo isso, Couto, pode ser votado daqui a 1, 2, 3 meses. Vai valer para o outro ano. Mas, no momento, nós não temos como substituir o IOF sem cortar do orçamento. Eu quero chamar a atenção que eu vejo muito bolsonarista gritando. Você sabe quanto é que era o IOF de cartão de crédito internacional, de cartão de débito para viagem internacional, na época do Bolsonaro? 6,38. Você sabe o que o Paulo Guedes fez? Ele baixou um decreto no último ano do governo, porque no governo deles eles não baixaram o IOF, tá? Aí baixou um decreto dizendo o seguinte, em 2023, ou seja, no outro governo, vai cair para 5,38. Em 2024, para 4,38. Em 2025, para 3,38. Ou seja, na época deles, era 6,38. Sabe quanto é que vai ficar agora? 3,5. Aí eles estão fazendo essa grita, estão politizando uma coisa que eles cobraram daquele jeito. Vou dar outro exemplo do IOF. IOF, seguro, previdência. Quando o Haddad fez a taxação dos fundos exclusivos, que os milionários guardam seu dinheiro, olha o que começou a acontecer. Tem um título da Previdência, o seguro, que era seguro de vida. Começou a ir tanto dinheiro para isso, é um seguro de vida que você pode receber em vida ainda. Começou a ir tanto dinheiro, é uma aplicação chamada VGBL. O que é que o governo disse com esse IOF? Só para quem colocar renda cada mês superior a R$5.000, R$50.000, é que eu vou cobrar IOF. Está correto fazer isso. Isso aqui não é seguro de vida. É praticamente uma aplicação financeira sem taxação. Né? Onde é que tem uma grita? Outra coisa sobre o IOF. Não pega a pessoa física. É só jurídica. Esse cuidado o governo teve. Então, veja, essa grita enlouquecida nesse negócio de IOF é porque o andar de cima do Brasil não quer pagar um centavo a mais. Deputado. Na hora H, eles querem botar para baixo. Pode falar, Couto. Couto, quer complementar? Eu queria falar de outros assuntos depois, sobre Eduardo Bolsonaro, mas vai você, Couto. Só mais uma pergunta. Tudo isso que você está falando, Lindbergh, faz sentido, né? Agora, por que isso não foi falado antes de se anunciar esse IOF? É sempre o mesmo problema. Isso vale para a sociedade inteira, vale para o Congresso e tal. Todos esses argumentos que você acabou de usar, se tivessem sido apresentados antes do anúncio oficial do aumento do IOF, teria evitado toda essa crise. Eu te pergunto, Lindbergh, você sabia o que eles iam anunciar antes da imprensa? Você, como líder do governo, tinha essas informações? Você tinha argumentos para defender? Eu acho que a questão também está aí. Tudo isso que você falou pode estar certo e tal, mas a batalha já foi perdida, porque é tanto pau de um lado que não adianta agora o líder do governo apresentar os argumentos. Isso tudo teria que ter sido feito antes, ou por que não? Eu acho que podia ter sido envelopado e discutido melhor. Agora é o seguinte, deixa eu te explicar como é que acontece isso. Você tem em cada 2 meses, pela lei de responsabilidade fiscal, você faz
o balanço das contas, sai o relatório das contas. Quando saiu o relatório das contas, deu que tinha que contingenciar 50 bi. Tá? O governo contingenciou 30. Por isso que eu fui lá atrás, eu achei o arcabouço com déficit zero muito apertado. Que a gente já vai cortar de programas. O governo não tinha tanto tempo, não é um mês para fazer isso. O governo tem que anunciar ou o contingenciamento, ele anunciou de 30 bi e tentou compensar com 20 bi. Você tem razão, coach, mas essas questões não são tão simples. Porque aqui tem a ver com o mercado financeiro, tem a ver com... Se você anuncia e faz um plebiscito sobre essa questão, você tem crise aí também em tudo que é área. Essa coisa do mercado não é tão simples você antecipar para todo mundo. Eu não sabia. Né? Geralmente, no mundo inteiro, inclusive aqui, fizeram uma quinta-feira. E o governo recuou em parte na própria quinta-feira. Mas, geralmente, no mundo, quando fazem isso, fazem na sexta-feira. Porque no outro dia não tem mercado. Porque tem sempre volatilidade muito grande. Então, não era uma operação tão simples, Coach. Não era uma operação tão simples. Agora, veja, você disse, o governo já perdeu essa. Eu te conto uma coisa, esse é um debate que existe em alguns setores. Volto a dizer que é a turma mais das elites que está fazendo essa confusão toda. Eu duvido que seu Zé na padaria, o cara que é trabalhador, o cara que ganha R$2.000, R$3.000, esteja preocupado com o aumento do IOF, não. Esse é um aumento do setor patronal. É a turma que, claro que movimenta os jornais, movimenta o debate na mídia, claro que é. E tenta impor uma derrota aí ao governo, mas não creio, esse não é um assunto de milhões de brasileiros no dia a dia. Porque... Fala. Não, pode concluir, desculpe. Não. Eu concluí que você estava falando do Eduardo Bolsonaro. Isso. Também, né? Eu ia puxar esse assunto, porque eu sei que o senhor entrou, né? O PT também, com o Humberto Costa, que é o presidente atual do Partido dos Trabalhadores, com aquela representação no Conselho de Ética, pedindo a cassação do mandato do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Isso por conta da atuação dele nos Estados Unidos. O senhor acredita de fato que isso pode acontecer, né? O Conselho de Ética dificilmente pune algum parlamentar. Olha, no Conselho de Ética a gente entrou, mas eu entrei com a representação na Procuradoria-Geral da República contra o Eduardo Bolsonaro por vários crimes. Eu vou citar. Aí o que aconteceu? A PGR abriu um inquérito contra ele. Chamou ele para depor, chamou o pai dele para depor e me chamou também para depor. Eu vou depor para apresentar provas. A PGR entra contra ele em cima de crimes muito concretos. Porque, veja, é muito grave o que está acontecendo. Ele é um deputado licenciado, ele cada dia procura uma autoridade norte-americana diferente e está trabalhando para sanções contra um poder independente do Brasil, o poder judiciário, no meio do julgamento do pai dele, do Bolsonaro. Isso, para mim, não é qualquer coisa. Imagine uma sanção por parte dos Estados Unidos contra ministros do Supremo, com argumento falacioso de que aqui nós estamos vivendo uma ditadura, lá Venezuela. É muito grave. Eu acusei nisso crime de traição nacional, atentado à soberania nacional, mas também atentado contra o Estado Democrático de Direito. Eu faço uma pergunta aqui a vocês. Qual a diferença entre um daqueles invasores no dia 8 de janeiro do Supremo, que depredaram o Supremo, com o que Eduardo Bolsonaro está fazendo fora do país, ao pedir sanção contra o ministro Supremo? É a depredação simbólica. É muito grave, é intervir na soberania nacional do nosso país. O procurador-geral Bonet
diz claramente, quando abriu o inquérito, que está havendo coação no curso do processo. Isso é artigo 344 do Código Penal. O que é que diz isso? O que é coação no curso do processo? O pai dele está sendo julgado e ele está querendo obstruir a justiça, ameaçar ministro Supremo, intimidar ministro Supremo. Eu quero dizer que eu acho que ele vai ser condenado por isso. Eu tenho muito mais esperança nesse caminho do que no Conselho de Ética, tá? Vocês viram que ontem o Marco Rubio, olha que coisa grave, tem a ver com isso. Marco Rubio, que é o secretário de Estado norte-americano, falou em sanções, cancelamento de vistos para qualquer autoridade de país que tente regular redes sociais, moderar redes sociais, exigir moderação das big techs norte-americanas. Então, se o parlamento aqui vota alguma coisa em relação a criança e adolescente proibindo determinadas veiculações das redes sociais, nós podemos ser sancionados. Então, eu acho que o que Eduardo Bolsonaro e o bolsonarismo faz hoje é muito grave, é um ataque ao Brasil. Não é disputa PT contra Bolsonaro. Se atacar um ministro supremo no meio de um julgamento é você atacar o país, as instituições independentes. O que eles fazem é um golpe continuado. Letícia. O senhor fala que não é uma disputa PT versus Bolsonaro. Só que essa movimentação do Eduardo e dos aliados dele está acontecendo já há pelo menos 6 meses que ela vem sendo bem noticiada. A gente tem trazido muita informação sobre isso desde o começo do ano, desde antes da posse do Trump. Que outro partido está vindo com força, que está apoiando o PT? Porque a gente só vê o PT procurando o Conselho de Ética, o PT procurando a PGR. O PT não está isolado nessa questão. E outra, a gente viu o que aconteceu 2, 3 semanas atrás com ramagem aí na Câmara dos Deputados. A maioria do Congresso, a maioria da Câmara não está querendo entrar nessa história, pelo contrário, está querendo se proteger. O PT está isolado? Tem alguma solução? Tem alguma perspectiva de algum outro partido entrar nessa causa com vocês? Não, eu não acho que o PT está isolado, porque quando eu olho para a sociedade civil como um todo, aqui no parlamento tem uma questão, no caso Ramagem, aqui tem um corporativismo muito grande. Não é só pelo Ramagem, a discussão de outros inquéritos. Então, naquele caso, por mais que a gente ganhou, porque a constitucionalidade era clara, ali era só após a diplomação, o Ramagem, quando era da BIM, era deputado. Foi ali que ele participou de toda a trama golpista. Mas veja, nesse caso do Alexandre de Moraes, da sanção aos ministros do Supremo, eu tenho visto uma movimentação importante até de setores de imprensa, editoriais, porque as pessoas percebem que não é contra o PT, é contra as instituições brasileiras, é contra o Supremo. Não adianta dizer, Alexandre de Moraes foi indicado pelo Temer naquela época. Os ministros do Supremo, essa tese de que aqui é uma ditadura, isso não cola. Então, eu acho que tem um movimento mais amplo, porque a gente está enfrentando, talvez, possa enfrentar a maior crise diplomática da nossa história. Você veja, uma intervenção, se houver sanção contra ministro Supremo, é uma ingerência. É o governo Trump sendo alimentado por esse Bolsonaro dizer o seguinte: não existe mais soberania nacional. Vocês não podem mexer nas big techs nossas. Vocês não podem fazer um julgamento de aliados nossos. Então, eu chamo a atenção, essa não é questão do PT, isso aqui é uma questão do Brasil. Por isso que eu falo que é um golpe continuado. Por isso que a gente diz o seguinte: para defender o país nesse momento, tem que ter uma aliança ampla, de amplos setores, né? Da sociedade, da imprensa como um todo. Né? Eu acho, e eu queria dizer isso aqui para vocês, Letícia, nunca na história brasileira, até o Plínio Salgado, eu falei isso ontem no
num debate aqui, que era a extrema-direita brasileira integralista. Eles eram fascistas, mas eram nacionalistas do jeito dele. Nunca houve um grupo organizado, como é o caso do bolsonarismo, em que eles defendem abertamente, face à América Grande, a bandeira norte-americana contra a do Brasil. Eu quero dar um exemplo para vocês. Quando teve as tarifas do Trump, a Tereza Cristina, que foi ministra da Agricultura de Bolsonaro, ela, junto com o governo nosso aqui, a gente apresentou uma lei de reciprocidade para dar condições do governo brasileiro reagir. O bolsonarismo votou contra. O Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo agora que tinha procurado autoridades norte-americanas para discutir a ida de imigrantes brasileiros presos pelo governo Trump, sabe para onde? Para a prisão do El Salvador do Bukele. Desculpa, Então, líder, mas... como se eles vestissem a bandeira norte-americana, entendeu? Tudo bem, mas os outros líderes do Congresso, os outros líderes da Câmara também estão vendo, estão alinhados nessa questão, que existe uma questão de soberania nacional, ou é o PT que está isolado dentro da Câmara, dentro do Congresso, quando eu coloco esse sentido? Assim, a gente sabe que a sociedade tem muitas questões e divisões, mas dentro do Congresso, os outros líderes vão vir a público, estão alinhados com esse seu discurso, líder? Eu confesso, Letícia, que às vezes aqui dá uma importância. Deixa eu te contar, eu estou mais preocupado nisso aqui, que é uma defesa mais ampla da sociedade, tá? Setores econômicos, da grande imprensa. Agora, eles queriam votar anistia de todo jeito. Não foi votado, não foi pautado. Aqui tem uma turma, eu não diria que outros líderes aqui, tem uma turma que não quer entrar em bola dividida, tá? Mas eu não penso que isso seja a sociedade, né? Tem um movimento, eu vi pesquisa do Quest, a maioria da sociedade brasileira, 57%, contra a anistia. Esse negócio de fazer sanção contra Alexandre de Moraes, eu acho que vai unificar uma parte do país, independente de alguns líderes não quererem se posicionar. Então, o Brasil não é só esses líderes aqui, não, tá? É uma coisa muito mais ampla do que a opinião de alguns líderes aqui. Tem gente aqui, tem líder, desculpa te falar, que não tem opinião sobre nada, que está no dia a dia. Não é muito parâmetro para o movimento mais da sociedade. A questão aí são os big techs americanos que começou toda a discussão com Alexandre de Moraes e tal. Mas o nosso Congresso não consegue nem votar uma simples regulamentação das redes sociais, né? Agora vai voltar a ser discutido no Supremo, né? Que o André Mendonça segurou durante 90 dias, né? Pediu vista e tal. O Supremo vai tratar disso. Mais uma vez o Congresso não faz nada e depois vai reclamar que o Supremo invade as prerrogativas do legislativo, né? É sempre a mesma coisa. Quando se fala em isolamento do PT e tal, tem isso também. Por que o Congresso até hoje não regulamentou essa questão? Rapidinho, líder, porque, por favor, rapidinho, só porque a gente precisa fazer um intervalo, mas fica à vontade. Não, é que a gente tem aqui na Câmara, eu calculo assim, uns 150 deputados bolsonaristas, que são barulhentos. E eles têm essa tese da liberdade. Conversa, a gente está vendo agora. Não tem liberdade nenhuma, eles querem censurar quem for falar em moderação. Aqui nós temos dificuldade quanto a isso. Agora, quando eu falei do Marco Rubio, essa história de visto para entrar nos Estados Unidos, que aconteceu ontem, quando você fala das big techs norte-americanas, foi muito grave. Aqui, com essa determinação do secretário de Estado ontem, inclusive qualquer parlamentar aqui pode ser censurado por eles. Vocês percebem que estão rasgando o conceito de soberania nacional? Quer dizer que eu não posso fazer lei, não posso apresentar projeto de lei, a gente não pode construir uma legislação sobre regulação. O Couto tem razão, o Congresso foi completamente omisso. Em parte porque tem essa bancada bolsonarista que grita, mas ainda bem que nós temos o Supremo
e temos Alexandre de Moraes, que, sinceramente, entra para a história como o guardião da democracia, que está tendo um risco pessoal muito grande que ele está assumindo, inclusive com essa história de sanção, porque estão querendo usar aquela lei magnífica que sanciona familiares. Para vocês terem uma ideia, cartões de crédito, tudo que for bandeira norte-americana é bloqueado, redes sociais. Então, eu quero aqui dizer, concordar com o Couto, que tem uma omissão do Congresso, mas que, graças a Deus, tem gente que está tendo a dimensão histórica e tem coragem no Supremo Tribunal Federal para fazer esse enfrentamento, que é fundamental para a defesa da democracia e da soberania nacional. Tá certo. Obrigado, viu? Obrigado, líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias. Obrigado pela entrevista, deputado. Um abraço para o senhor. Um abraço, valeu. Valeu. Depois do intervalo, falaremos que o vice-presidente Geraldo Alckmin recebeu alta. Ele teve um quadro de gastroenterite, foi hospitalizado, mas já liberado. Até já. No YouTube seguimos ao vivo. Couto, são questões importantes que tratamos aqui com o líder do PT na Câmara, do IOF, que a gente já falou bastante, e também sobre essa possibilidade de enquadrar o deputado licenciado, o Eduardo Bolsonaro. O Conselho de Ética é muito difícil, né? Talvez na Justiça, pela PGR, seja mais fácil, como disse aí o deputado. Não, na comissão de ética é impossível. Não tem comissão de ética nem na Câmara, nem no Senado. Isso aí esquece. Sabe, tudo acaba indo para o Supremo, sabe? Tudo acaba indo para a Justiça, porque esse Congresso, o Lindbergh tem toda a razão. Esses 150 deputados bolsonaristas que tem lá, eles são as bancadas temáticas lá do boi, da Bíblia, da bala, né, que dominam o Congresso Nacional. Ele é números, não tem jeito, né? Então, quando o Hugo Mota fala, não pode recorrer ao Supremo, não sei o que, então, é que não sobra outro canal. O governo é minoritário no Congresso, isso é um fato. Agora, a questão das Big Techs vai muito além da disputa partidária de PT, Bolsonaro. Então, é realmente uma questão de soberania nacional, sabe? E o Congresso não cumpre a sua parte nisso, porque o Congresso nem está discutindo a regulamentação das redes sociais. Há 2 anos atrás, levaram aquele projeto do Orlando Silva, quase a votação, aí acabaram com aquela comissão, criaram uma comissão especial e nunca mais se falou no assunto. Esse é um problema gravíssimo, não só no Brasil, mas no mundo. E o Brasil tem que se colocar nessa questão. Tem que regulamentar as redes, sim, seja qual for a reação dos americanos. É isso, né, Letícia? Como é que está esse debate em Brasília? Rapidinho. Diego, dificilmente vai ter alguma regulamentação, pelo menos o governo federal está pronto, que precisa ser apresentado para o Congresso Nacional. É um projeto para regular as Big Techs e que vai na linha de proteção das mulheres, proteção de crianças, para evitar que a internet seja uma violência. O governo está esperando qual vai ser o melhor momento, o momento apropriado para levar esse projeto para o Congresso, para ele não ser engavetado lá. Que momento que vai ser esse que vai estar apropriado para que ele seja bem recebido pelos parlamentares? Eu entendo quando o líder coloca, quando o Lindbergh coloca essa questão, os partidos não querem fazer, a maioria dos partidos não quer fazer essa regulamentação, porque não querem, eles gritam censura e eles não querem alguns pontos que penalizariam essas pessoas. Mas é difícil, só que precisa ter uma solução para isso, Diego.